Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e abençoe. Nossa eterna gratidão a Deus e a Jesus pela bendita oportunidade do amparo e do esclarecimento. Nossa prece pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É o item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? Qual será? Qual será esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor. É a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Nos lembrando aqui que Jesus nos ensinou a orarmos pelos que nos perseguem, caluniam, que nos odeiam, e aqueles que nos fazem o mal, que façamos o bem. Isso não é amar? Continuando a mensagem do Espírito Protetor, nesse capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, onde ele diz: se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente de vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Quando o Espírito diz: se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na
terra. Esse amor, que é o sentimento que estamos desenvolvendo para chegar a Deus. Deus tem sua lei, que é a lei de amor, e nos dá todos os recursos de que precisamos e o tempo que for necessário para nos desenvolvermos. Quando respeitamos também, compreendemos que o outro é livre para fazer suas escolhas e que também estará desenvolvendo esse amor. Esse respeito, essa compreensão é amor. Deus não nos dá o tempo necessário? Se realmente tivermos esse sentimento do amor desenvolvido, não o perderemos jamais, porque a traça nem a ferrugem poderão nos arrebatar. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Mais à frente, no versículo 16, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E no versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E Emmanuel fala desse sentimento, amor, é do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então Emmanuel diz: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então, falando do amor, nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Do amor, A solidariedade tem a sua raiz no amor, nesse sentimento. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido divino. Esse fluido divino que Emmanuel está dizendo, o hálito de Deus, que penetra em tudo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Aqui, quando ele fala que Deus respeita, Respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não exige de nós o que ainda não desenvolvemos, mas nos coloca sob sua lei, que determina que recebamos de volta conforme as nossas obras. Nós vamos colher o que plantamos, é o que ele vai dizer mais à frente. Então, continuando, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. É acalentado, Somos respeitados no degrau de evolução em que estamos, O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, esse amor de Deus, envolve a tudo. A seiva que nutre a rosa
é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas obras. Não é o que vemos ali na parábola do filho pródigo, né? Nós podemos escolher, mas sempre ali temos a responsabilidade, porque o retorno corre por nossa conta, o retorno daquilo que fazemos. Deus é aquele Pai amoroso que surge nessa parábola, que vai receber aquele filho com amor, aquele filho arrependido, que aprenderá a valorizar o seu amor através de experiências escolhidas por ele mesmo. Volta doente, cansado, faminto e maltrapilho, mas o pai vai ao seu encontro e o beija e lhe prepara aquela festa. Não é o que aprendemos? Que Deus ama o pecador? Não o condena, mas quer que ele viva, se arrependa e se transforme. E amando-nos, permite o Senhor, continua Emmanuel, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. E Emmanuel termina: descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa fórmula que Jesus nos deixou, do amor. O Cristo semeou esse amor nos corações. Ele se imolou por amor por toda a humanidade. Também esse amor que um espírito pode sentir pelo outro, esse amor genuinamente espiritual, leva ao sacrifício em prol daquele ser objeto do seu afeto. Vamos ver o caso de Aurora no poema de Maria Dolores, do livro A Vida Conta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chama-se Aurora a nobre companheira, uma das que encontrei na hora derradeira,
do corpo cujo laço me prendia. Mensageira da paz e da alegria, é um misto de menina, flor e estrela. Depois de longa convivência, em meu novo processo de existência, pude efetivamente conhecê-la. Para logo, notei que Aurora, onde estivesse, ante os amigos de qualquer idade, lembrava um coração que, de todo, se desse a tecer fios de felicidade, para quem lhe escutasse as palavras de luz. No entanto, aos poucos, vi que ela trazia extenso traço de melancolia, obscuro pesar, escondido e profundo. Sem que eu nada indagasse, certa feita, ela me disse: Irmã Dolores, devo tornar ao mundo numa jornada estreita. Irmã, onde estiveres, onde fores, roga ao céu abençoe a luta que me leva a socorrer um ente amado, para mim, tal qual filho desgarrado nas veredas da treva. Mas não podes, irmã, perguntei com cuidado, ampará-lo daqui sem renascer na terra? Não, não posso, ela disse. É na volta que insisto, já que em 5 existências, lado a lado, esse filho que eu amo é um homem transtornado que fugiu por orgulho à presença do Cristo. Depois de semelhante entendimento, acompanhei-a certa vez, a fim de conhecer-lhe o ente amado, a quem se afeiçoara noutras eras. Nele encontrei um cidadão prendado, esbanjando poder, nome e talento, conquanto homem de bem, de maneiras sinceras, casado, pai de um filho que ainda não chegara a contar 4 anos. Professor e eminente cientista, emitia conceitos desumanos. Se alguém falava em fé, expondo-se-lhe à vista, logo após, muitas vezes, ateu maior entre os grandes ateus. Dele escutei opiniões como estas: santos e religiões nessa história de Deus são lendas de pessoas desonestas. O espírito é ilusão da mente alucinada. Quando a morte aparece, a vida é cinza e nada. Mas a Aurora voltou, a feição renascida, tomando dele próprio a sua nova vida. A mãezinha querida, excelente senhora, por sugestão do plano superior, deu-lhe o nome de Aurora. Tenra criança ainda, ela exprimia amor, impressionando ao pai com um iluminado olhar. No regaço materno era uma flor no lar. Crescendo um tanto mais, era-lhe a companhia. O pai achava nela a fonte da alegria. 5 anos apenas, e a criança endereçava a ele assuntos tais que o genitor se via em profunda mudança nos seus próprios anelos paternais. Assim que os dois se punham mais sozinhos, fosse em casa, nas praias, nos caminhos, a pequena fazia indagações. Papai, quem fez o mar assim tão grande? Quem cultiva estas plantas que nós vemos? Quem criou nossos pés para que a gente ande? Quem segura no chão a casa em que vivemos? Papai, quem dá comida aos pássaros na serra? Quem fez o sol? Será que o sol assim, tão brilhante e tão quente, é uma vela de Deus iluminando a terra? O pai ouvia a filha enternecidamente e respondia admirado: Filhinha, vais crescer ao nosso lado, tudo compreenderás no momento preciso. E parava a pensar sob longo sorriso. Após algum silêncio, a expressar alegria, vendo as aves saltando ramo em ramo, sempre agarrado ao pai, a pequena dizia: Papai, de tudo que já sei, sabe o que já falei? Já falei à mãezinha que eu te amo, mas um dia surgiu
Há sempre um mas, quando a vida feliz se perde o gosto da paz. A menina adoeceu inesperadamente e, após longa pesquisa, o médico anuncia a presença de estranha leucemia. Os pais lutaram quais leões à frente de um perigo mortal. No entanto, hora por hora, notam a pequenina e terna aurora a definhar e a definhar. Até que em certa noite, unidos a chorar, sem qualquer esperança que os conforte, viram-na repousar no silêncio da morte. Lembrando um anjo lindo estruturado em cera, a filhinha querida adormecera. 2 meses sobre os traços da ocorrência, a pedido de Aurora, fui visitar-lhe a residência. Não mais achei ali a beleza de outrora. Tentei buscar-lhe o pai que soube ausente, e encontrei-o num quadro comovente. Estava triste só num campo santo, tateando na lousa o nome da filhinha, e demonstrando a mágoa que o retinha, falava em alta voz, encharcada de pranto. Filha do coração, embora eu viva triste, a verdade me diz que a morte não existe. Anjo de paz e amor, é impossível morrer. Vives hoje no além, tanto quanto em meu ser. Perder-te a companhia é toda a minha dor. Não ouvides teu pai, cansado e sofredor. Nunca te esquecerei, filha dos sonhos meus. A saudade de ti trouxe-me a luz de Deus. Então pude anotar, naquela inteligência em supremo pesar, mostrando o coração sem disfarce, sem véus, que toda a vida curta ao brilhar e morrer, para quem ama e fica ante o mundo a sofrer, é um recado de amor no correio dos céus. Maria Dolores. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vimos na semana passada a grande preocupação do espírito Barcelos em inspirar, orientar o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, antes que se instale o desequilíbrio completo. Diz que é incalculável o número de encarnados buscando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. O texto no qual nos detivemos foi psicografado pelo Chico em 1946 e ele coloca que teríamos 5 classes de psicoses. As de natureza paranoica, que se trata de um transtorno mental caracterizado por um padrão invasivo de desconfiança e suspeitas generalizadas em relação aos outros, interpretando as intenções dos demais como malévolas, desconfiam de todos e supõem que pretendem prejudicá-los ou enganá-los, mesmo quando não tem justificativa suficiente para esses sentimentos. As de natureza perversa. A perversão é uma estrutura de personalidade em que a busca pelo prazer é constante. A pessoa sabe que existem normas, são capazes de reconhecê-las, mas tendem a transgredi-las. Há a perversão sexual e perversão social. A mitomaníaca é a tendência mórbida para a mentira. É uma tendência incontrolável para a mentira. Desde mentiras inofensivas até histórias mirabolantes extremamente detalhadas. Há casos em que se finge ter um surto psicótico ou sofrer de amnésia, simular sintomas e sinais de doenças, e se tem plena consciência de que o que se diz é mentira.
A ciclotímica é um transtorno de humor caracterizado por oscilações do estado emocional que sobe e desce, levando a pessoa a experimentar da leve euforia à leve depressão, mas podendo caracterizar a psicose maníaco-depressiva, que vai da intensa euforia à intensa depressão. Todas essas psicoses caracterizam desde as manias de perseguições, delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria, os ataques melancólicos, as fobias e crises de angústia. Mas ele ressalta que todas essas especificidades não traz a possibilidade de cura ao paciente que costuma procurar intensamente em que modalidade se encontra. Por isso, Barcelos enfatiza a necessidade de inspirar os médicos do campo da psiquiatria a irem além, porque essas definições científicas são como arabescos de ouro no deserto do Saara que não o tornariam menos áridos. Diz ele que antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro da psiquiatria ou do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será muito importante inspirar o médico, diz ele, para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? É claro que esse desejo expresso por Barcelos tem se concretizado porque é grande o número de profissionais que praticam este acolhimento. Isso mudou completamente esse campo que tem trazido tantos benefícios a tantos que se encontram com transtornos mentais. Muitas vezes ali mais leves, mas que se não cuidados vão caminhando a ponto de chegar à loucura, como vimos claramente no texto. São muitas as conquistas neste campo. No entanto, os desequilíbrios que podem culminar na loucura, como bem ele explica, continuam em número crescente. O que nos faz lembrar uma passagem do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, em que é dito que neste período que vivemos, jamais se terá visto tão grande número de loucos. É um tema trazido para nos desalentar ou para nos alertar a cuidar da saúde mental. Vimos o quanto ele lamenta o desconhecimento das reencarnações e o quanto Freud e outros perderam em suas buscas por falta deste entendimento. O conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas, leva naturalmente ao entendimento de situações em que homens e mulheres, jungidos pelos laços familiares, transformam-se em perseguidores e verdugos entre si. A encarnação nos dá a bênção do esquecimento, e há muitas e muitas coisas que devem permanecer bem adormecidas. Por isso a necessidade do perdão e, quando não for possível, a piedade, a tolerância, para que não se reavive na tela mental lembranças dos dramas vividos. Ele diz que o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Esses são os pacientes que lhe interessam mais de perto, vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que de loucos incipientes prosseguem a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Ignoradas por quê? Justamente pela falta de conhecimento dessas questões tão amplamente estudada na doutrina espírita no campo das obsessões.
Então, para que se compreenda a reencarnação, deverão todos se tornar espíritas, abandonando suas crenças? Não, evidentemente que não. Primeiro que o princípio da reencarnação não é só do Espiritismo. O conhecimento da reencarnação virá por tantas outras portas e ficará tão evidente que todos aceitarão, como tiveram que aceitar tantas outras coisas que negavam, mas tiveram que se render às evidências. E todos farão uma releitura do Evangelho, e cada qual continuará nas suas crenças, buscando o divino da forma como lhes agrada, da forma como conseguem conectar-se melhor com o alto. É isso que eu entendo, tendo como base o próprio desejo de Kardec. Voltando às questões das psicoses, Barcelos diz que, quando encarnado, debruçou-se sobre as pesquisas da doutrina de Freud, analisando os efeitos, mas jamais sentiu segurança no campo das causas. Só de retorno ao plano espiritual pôde reconhecer os elos que faltavam para a compreensão das origens de psicoses e desequilíbrios. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente, a subconsciência, que é o porão dilatado das nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, enfim, não são questões adquiridas em curto espaço de tempo. Mas além do reconhecimento da reencarnação, deve haver a identificação do perispírito, corpo espiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral cultivadas com desvairado apego. Está aí então o ponto: carregamos conosco aquilo que somos. Algumas questões muito importantes no Livro dos Espíritos. No tema das paixões. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Na questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Na questão 909.
O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? As superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. A 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Enfim, sabedores que somos herdeiros de nós mesmos e que para termos saúde mental precisamos buscar uma vida equilibrada em todos os sentidos, e que determinadas psicoses ou transtornos mentais não devem ser desconsideradas e sim tratadas ou tratados, principalmente em tempos de tantos avanços nessa área, de tantos recursos, com profissionais preparados para auxiliar aqueles que ainda trazem preconceitos. Mas sempre lembrando quando Jesus acaba de operar alguma cura e dizia: vá e não peques mais, para que um mal maior não te suceda. Em relação às situações vividas, quantas vezes nos próprios lares, pelos reencontros, para os devidos processos de reajuste, é preciso empenho de todos para que se busque o entendimento, a aproximação, o interesse, e juntos, compartilhando as lutas com abnegação e devotamento, os laços afetivos se fortalecem, superando aos poucos os sentimentos de animosidade. É preciso que se atente para essas obsessões nos lares. Quantas crianças, inclusive, já não trazem fortes tendências ao suicídio. E ao nos aproximarmos, então, do final do nosso encontro, roguemos a Deus por obsessores e obsediados, perseguidos e perseguidores, suicidas e os que têm ideias de suicídio, rogando por todos os lares, especialmente os que passam por duras provações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.